Deixa eu já te fazer uma pergunta que está chegando no final. O que foi seu mestrado e seu doutorado? É que aí eu tinha que ter contado a história da vida. Mas, ó, quando eu acabei a Nem fui pra esse especialização... caminho. Você vai ter que vir de novo. Perguntei pra ele, o que vai ser, né? Pra eu me preparar. Não, você vai contar da sua vida, a história da fisioterapia. Só fez sabatina, né? Só sabatina. Só falei do presente, eu não falei do passado. Mesa redonda isso aqui. Não, adorei. Meu primeiro emprego, depois que eu acabei a especialização em Fisio e Neuro, foi na Associação Brasileira de Distrofia Muscular, que existia, que era a BDIM, com neuromuscular, com distrofias principalmente. E aí teve um trabalho lá, hoje ele é docente, ele é professor lá na Faculdade de Psicologia, que ele avaliava a visão de cores nas crianças com Duchenne, porque existia distrofia em outros lugares que não era só o músculo. Eu falei, uau, amei. Eu amava neuro, amava cérebro. Falei, eu quero estudar isso aí. Aí escrevi lá para o meu professor de neurofisiologia, que estudava atenção, e para uma professora minha que estudava aprendizagem. Falei, eu quero estudar atenção em Duchenne, porque tem distrofia no cérebro e eu quero saber o efeito disso na literatura, nas crianças com Duchenne. Estou aqui, trabalho na BIDIM. Bom, a partir daí, então, meu mestrado foi em atenção, comportamento atencional, automático e voluntário, em crianças com Duchenne. E eu fiz no HC, mas, na verdade, o meu mestrado foi pelo Instituto de Ciências Biomédicas, pelo ICB, que era meu professor de ciência básica, de neurofisiologia, mas eu fiz pelo NEC, que é o Núcleo de Neurociência e Comportamento, que é um núcleo da Psico que integra um monte de profissionais que estudam neurociência no Brasil e no mundo até. Tem um cara de Harvard, que era brasileiro e tal. Então, é isso. E o meu doutorado, aí eu já estava trabalhando na USP, mas quando eu fiz o mestrado, eu também já não estava na BIDIM mais. Eu saí da BIDIM e entrei no mestrado, porque eu estava trabalhando na prefeitura. Quando eu entrei na USP, logo que eu entrei, eu tive minha primeira filha. Aí depois eu tive minha segunda. Aí quando a minha filha estava com uns 2 anos, eu já estava, 4, 5 anos na USP. Eu já estava muito inserida, escrevendo muitos artigos de ex-alunos e tal. Eu já estava com um projeto que eu falava que ia ser um projeto do laboratório, que era com neuromodulação em crianças com transtorno do desenvolvimento, da coordenação. Porque quando eu tive as minhas filhas, eu resolvi não querer mais trabalhar com doença. Eu falava, não, gente, já tenho bastante doença lá em casa, não preciso ter mais doença para 3 internações de UTI de filha. Eu falava, gente, não, eu quero trabalhar com crianças saudáveis, assim, né? E aí descobri o transtorno do desenvolvimento da coordenação, que é o transtorno associado à parte motora que a gente cuida é uma comorbidade muito alta no TEA, uma comorbidade muito alta no TDAH, e tem também, nas transtornos de fala e linguagem e tal, e tem também o TDC isolado ali, que são as crianças com dispraxia, que a gente chamava antes, né? E aí essas crianças, que são, teoricamente, na literatura, 6% de uma sala de aula, são aquelas crianças descoordenadas, né? Então, são aquelas crianças que hoje a gente vê muito a criança que na minha época, por exemplo, aquelas crianças que tinham altas habilidades, por exemplo, eram aquele melhor aluno da sala, mas que era o último a ser escolhido na educação física. Então, essas são as crianças com TDC. Lucas. Tá eu falo isso, todo mundo se identifica. Palmito. Vários se identificam. Palmito. Pô, eu era o primeiro da sala, mas eu era de todos os times, de todos os esportes da escola. Então, eu me safei dessa. Exato, e tem aqueles que vão bem em tudo também, né? Tá, tudo bem. Mas tem alguns, hoje mais ainda, eu acho que a gente vê isso. Mas eu era o primeiro da sala, só eu saí da 8ª série, quando eu saí da escola pública, e aí começou a moiar para mim. No ensino médio? Porque daí eu fui pro ensino médio, eu fui pra ética, que você faz vestibulinho, né? Aí eu não era mais o melhor da sala. Aí você tem outros comparativos. Aí aumentou a concorrência, aumentou. Eu era o 18º. De 30 tá bom. Olha, eu acho que eu tava um pouquinho mais pra trás. Tá tudo bem, deu certo. Mas é isso, aí eu avaliei, na verdade, o equilíbrio das crianças com TDC, né, com transtorno de desenvolvimento da coordenação, fazendo a estimulação transcraniana por corrente contínua como uma forma de entender um pouco mais. Então, eu fiz em córtex motor primário, em cerebelo, com 2 montagens no cerebelo, e fiz essas crianças manterem o controle postural, e a gente vê, para a gente entender
o quanto que o cerebelo ou o córtex motor primário interferem quem que interferia mais positivamente na melhora do equilíbrio antes e depois da neuromodulação. Então, a gente fala que a gente deu uma mexidinha no cérebro, porque, na verdade, é só isso que faz, né? A neuromodulação, ela só muda um pouquinho ali o limiar de estabilidade neuronal, então você facilita as conexões. Você fazia o estímulo funcional associado ou era só... deveria ter feito. Não. A gente não fez porque deveria ter sido um treino de equilíbrio, porque são 20 minutos, né? Sim. Deveria ter sido feito um treino de equilíbrio junto, mas a gente só entendeu isso depois, porque, na verdade, naquela época, isso foi em 2000, eu defendi em 2020 na pandemia, mas eu comecei em 2016. Ainda era muito começo da neuromodulação, né? Que aí depois de 2000 para cima veio cada vez mais. Aí a gente fazia só a criança sentada, fazendo nada, conversando, jogando um joguinho de tablet, enfim, para ver, porque a gente não queria ver o efeito da neuromodulação, não era a intervenção terapêutica da neuromodulação. A gente queria ver se eu facilitar essa partezinha do cérebro, melhora, porque na verdade ela fez o antes e um depois, melhora o equilíbrio, mas assim, pensando que a ideia era entender as bases neurais do controle postural da criança com TDC. Era entender o quanto de peso a gente tem de cerebelo e de córtex motor. E hoje a gente vê que parece que não é tanto o cerebelo mesmo no TDC, são as áreas mais parietais e de integração. E era só efeito agudo. Imediato, era crossover, né? As crianças, elas iam 4 sessões, né? Então, 2 no cerebelo, uma aqui e uma que a gente chama de chã, né? Que é a placebo. Legal, hein? Que da hora. Eu sou fã de neuromodulação. Eu também adoro. Eu sou muito fã. Eu também acho o máximo. Nunca estudei nada, só curiosidades assim. Então, lá no HC tal. tem uma linha para isso também, né? Com os internados. Tem um centro de pesquisa legal. Ah, inclusive, também. uma amiga minha, ela faz parte aí dessa galera aí, utilizando neuromodulação com os pacientes internados. Na pandemia, ela chegou a fazer. Na pandemia foi forte isso também. Tinha uma desordem do centro de controle respiratório. Pô, legal pra caramba. A gente precisa trazer a Priscila pra trocar uma ideia com a gente aqui, cara. E é legal tem que ir lá fazer mestrado, doutorado com a gente. E até o que a gente chama de neuromodulação Carol hoje vai mudou, me xingar né? de novo. Vou fazer com a Carol. A Carol me cobrou lá na feira hospitalar, mano. Tá vendo? Eu já desisti um mestrado com a Carol no meio do caminho, tá vendo? Você já começou o mestrado com a Carol? Eu desisti Desistiu? no começo. Pô, você faz com a Débora. A Débora também super estuda essa coisa de mobilidade precoce, né? Porque o trabalho era muito complexo pra época. Era um trabalho que ia mexer com citocina. Eu era da vanguarda. Muito avançado pra época. Não, porque assim, Nossa a gente não Senhora. tinha... porque a gente não tinha JK da todos os fisioterapia. equipamentos que precisava. Então, mas agora dá super. Então a gente ia ter que fazer o pedido de bolsa e tal. Eu até cotei tudo nas empresas, eu recebi e-mail das empresas que eu cotei até hoje. Foi quando o Celso te sabatinou Isso, que você falou? quando o Celso me sabatinou lá pra saber se você eu... fez quali? Ah, não, isso da entrada do projeto. Isso pra fazer o projeto, já pensando em começar a coletar antes de entrar já, né? E outro problema é que, né, foi a época logo que eu saí da pós e comecei a trabalhar, aí eu me enfiei em 2 empregos, e daí já junto uma coisa com a outra, aí já era, né? Então, não é até hoje a minha... Como que fala? Prioridade fazendo um mestrado ou doutorado. Minha prioridade é trabalhar. Vocês dão vários cursos, né? Às vezes é legal também. E é legal... Eu gosto que ela tá com uma linha de pesquisa de deshospitalização e tal, tá bem... Tá super forte isso, né? Tá tendo vários. Tá tendo até umas clínicas só disso, né? Sim. De reabilitação do paciente crítico, né? Que é o acompanhamento pós dos adultos. A gente trouxe a Stael, que ela trabalha com isso também. Uma fisioterapeuta que trabalha na gestão desse perfil de serviço de transição, de deshospitalização, é bem legal. Se você não assistiu o episódio da Stael Sátiro, bem legal.